Olá, vamos praticar mais um pouco de recursão aqui no nosso curso de programação com a linguagem C. E aqui na aula 159 eu tenho um exercício aqui bem interessante para a gente praticar. Implemente uma função recursiva que, dados dois números inteiros x e n, calcula e retorna o valor de x elevado a n. Então, antes de pensarmos em qualquer função, em como resolver isso aqui, perceba que eu preciso ler x e n. Então, eu já tenho aqui o n, vou criar aqui a variável x, e agora então eu vou pedir para o usuário digitar dois valores e não apenas um. Digite o valor para x e para n. Então, eu vou ler agora dois valores. N. Então, eu vou ler dois inteiros, %d, e o primeiro, então, eu vou salvar na variável x, e comercial x, e o segundo na variável n. Como aqui nós teremos, então, x elevado a n, eu vou alterar o texto que nós temos aqui, e eu vou colocar apenas... Aliás, vamos colocar uma mensagem completa, bonitinha. Resultado de... Aí eu quero que apareça o valor de x, então eu vou colocar aqui x... Então, resultado de elevado a, e aí eu quero que apareça o n, o nosso n já está aqui, e aqui eu tenho outro %d do resultado da função que nós ainda vamos fazer, e eu vou colocar ela aqui. Então, depois eu altero o nome e coloco essa nossa função aqui. Então, eu já fiz aqui a estrutura no main, no nosso programa principal. Vamos agora entender o que o problema pede. Olha só. Eu estou lendo x e n do teclado e aí eu tenho que fazer uma função recursiva para calcular x elevado a n. Então, vamos colocar aqui na linha abaixo. Imagine que o usuário digitou 2 e 2, ou seja, 2 ao quadrado. Qual o resultado que nós teremos que retornar? É 4. 4 é 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. Se o usuário digitar, por exemplo, 3 e 2. Ou seja, qual que é o resultado de 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 3. Perceba que é esse resultado, é esse cálculo que nós temos que fazer, porém com uma função recursiva, certo? Vamos então criar aqui nossa função. Perceba que a gente está trabalhando sempre com números inteiros, então o nosso retorno será do tipo inteiro. Eu vou chamar essa função de potência, e aí eu vou receber aqui dois inteiros, o x e o nosso n. Vou colocar aqui o par de chaves, e agora aqui dentro, então, a gente precisa fazer a nossa função recursiva. Bom, se é uma função, nós teremos, então, retorno. E aí, se estamos falando em recursão, vamos lá. Qual que é o nosso caso base? Qual tipo de potência ou qual o valor de n para o qual, independente do valor de x, a gente já sabe o resultado? É zero, concorda? Não importa o valor de x. Se o n for zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, se o usuário digitar 2 elevado a zero, o resultado é 1. 3 elevado a zero, o resultado é 1. 5 elevado a zero, o resultado é 1. Então, nós teremos aqui um if para verificar a nossa condição final, a nossa condição de parada, que é o nosso caso base na recursão. Se n for zero, o nosso retorno será 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. Contudo, vamos aqui para o nosso else. E se o n não for zero? Aí, o ponto central, o ponto-chave desse exercício está aqui. Entender, perceber o que nós teremos que fazer quando o n não é zero. Vamos pegar aqui um caso bem simples. Olha só, 2 elevado a 2. O meu x é 2, o meu n é 2. Esse número n não significa quantas vezes eu tenho que multiplicar o x? Então, aqui nós teremos algo desse tipo. Olha, return o meu x vezes... E aí eu vou fazer a chamada recursiva. Potência. Vou passar novamente o meu x não vai ser alterado, perceba, o meu x é o 2. Agora a potência eu vou diminuir 1. N
menos 1. E aí por que eu vou diminuir 1? Porque em algum momento eu preciso finalizar essa chamada recursiva. Em algum momento esse meu n precisa chegar a 0. Vamos fazer uma breve simulação como se o usuário tivesse digitado 2 e 2. Então x vale 2 e n vale 2. Olha só. Eu estou olhando aqui para n. 2 é igual a 0? Falso, vem para o else. Então eu vou ter aqui o quê? 2, que é o valor do x, vezes... Fiz a chamada recursiva, passando 2, 2 menos 1 é 1. Então agora nós temos aqui o x vale 2, o n vale 1. 1 é igual a 0? Falso. Olha só, vem para o else e novamente eu tenho 2 vezes e eu vou fazer a chamada recursiva. Perceba que novamente eu tenho 2 aqui. E aí eu vou passar aqui novamente o 2. 1 menos 1 dá 0. Olha só, fiz a chamada com 2 e 0. n é igual a 0, o verdadeiro retorna 1. Quando retorna 1, retorna exatamente para a chamada anterior. Eu já tinha aqui um 2. 2 vezes 1 é 2. Nós temos aqui outro retorno. Vai retornar para a primeira chamada que nós fizemos. Quando retorna, já tinha outro 2 aqui. Como essa chamada retornou um 2, 2 vezes 2 dá 4. E esse 4 será retornado, então, aqui para o nosso main, onde foi feita a chamada recursiva. Então, é por isso que eu coloco o x aqui. Eu quero multiplicar esse valor por ele mesmo algumas vezes. Porém, o meu n precisa ir diminuindo, para em algum momento chegar no caso base. Qualquer valor elevado a 0 é 1. E 1 multiplicando qualquer número vai dar qualquer número. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. E aí, dessa forma, então, a gente tem uma função recursiva para calcular a potência de x elevado a n. Vamos alterar aqui o nosso main agora para testar. Eu tenho aqui então a função potência, Ctrl+C, eu vou copiar o nome dela, Ctrl+V, e aqui dentro agora eu quero passar o x e o n, que serão lidos do teclado. Eu vou então compilar e executar o meu programa. E agora, olha só, está pedindo aqui dois números. Eu vou digitar então 2 e 2, ou seja, 2 ao quadrado é 4. Eu vou executar novamente, vou digitar 3 e 3. E aí perceba que 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Confere. Eu vou executar o programa novamente e vou digitar 5 ao quadrado. E aí perceba que 5 ao quadrado nós temos como resultado 25. Então perceba que a nossa função potência está funcionando perfeitamente bem. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixa seu like nessa aula se você ainda não fez isso e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.